Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas do terceiro trimestre de 2021 da classe dos adultos, estudando a lição de número 4 para o dia 25 de julho de 2021, Elias e os profetas de Azerá e Baal. Mas antes de iniciarmos, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador. Faça seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto áureo da nossa lição encontra-se no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18 e no versículo 38 está escrito assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. A verdade prática nos diz o seguinte: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, livro de Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 22 ao 24, versículos 26, 29, 30, 38 e 39, e também o capítulo 19, versículos 8 ao 14. Capítulo 18, versículo 22 está escrito: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Capítulo 19, versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares
e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Amados irmãos, queridas irmãs, certamente o profeta Elias é um dos mais relevantes, respeitados e admirados personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com o nosso amado Mestre Jesus Cristo. Ele é destacado, sem dúvida, por apresentar-se como um modelo de servo perseverante e fiel, inclusive para os cristãos dos dias atuais. Nesta lição, na lição de número 4, que tem como título Elias e os profetas de Azera e Baal, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como ele orava de modo simples, todavia cheio de fé e confiança no Deus Todo-Poderoso. Além disso, também observaremos que, apesar de tudo que ele fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Afinal de contas, mesmo sendo um homem de Deus, um profeta poderosamente usado por Deus, Elias nunca deixou de ser homem, por isso que ele desanimou. E logo de imediato, destacamos como ponto central desta lição que o Senhor sempre intervém a nosso favor diante das adversidades. Eu vou repetir mais uma vez. O Senhor, o nosso Deus, sempre intervém a nosso favor diante das adversidades. Já no primeiro tópico da lição, de forma imediata, já somos levados ao desafio no Monte Carmelo. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança existente em Israel, do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos de Israel. Aqui convém destacar que a postura, o comportamento, a conduta idólatra e pecaminosa do povo era simplesmente também consequência ou reflexo do comportamento da liderança, em especial do rei Acabe. Ao observar isso, Elias se vê na necessidade urgente, por causa do zelo que tinha de confrontar toda a imoralidade e todo o pecado de Israel. Por isso, ele mandou chamar os profetas de Baal e incitou-lhes, dizendo: o Deus
que responder por fogo, esse será Deus. Elias chama os profetas e desafia-os, confrontando para mostrar que Baal, o Deus que eles consideravam, o Deus da fertilidade, aquele que controlava a natureza, não lhes responderia. Afinal, Baal não era Deus. Por isso que ele vai dizer: aquele que responder por fogo, esse será Deus. O profeta, ele se vê levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quando Elias faz tal pergunta, Elias observa que o povo de Deus, chamado, escolhido, cuidado de Deus, cuidado por Deus, agora está cocheando entre dois pensamentos. Ora, adoram ao Deus verdadeiro. Ora, sacrificam ao Deus verdadeiro, mas em outro momento reverenciam, cultuam, adoram a um Deus falso, ao Deus Baal. Por isso ele pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Elias está dizendo: vocês devem seguir ao Deus único e verdadeiro. Ele sabia muito bem que Baal era apenas criação, fruto da imaginação e de um coração profano e idólatra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. O povo, quando Elias faz tal pergunta, não tinha resposta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Mas aqui cabe uma pergunta: como duvidar a respeito de quem é o verdadeiro Deus para um povo que ao longo da história vivenciou, testemunhou, desfrutou da magnitude, da glória e do poder de Deus sempre, sempre e sempre? Elias, neste desafio, ele vai de uma forma muito clara evidenciar que o povo, ao cochear entre dois pensamentos, o povo não sabe a quem adorar. E pasmemos nós que esse triste dilema faz-se presente todas as vezes que o povo de Deus envolve-se com a prática da idolatria. Afinal de contas, os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos. Sim, eu vou repetir. A razão pela qual o povo não consegue discernir quem é o verdadeiro Deus é porque estavam cegos pela idolatria, a ponto de não conseguirem enxergar todas as grandezas realizadas por Deus em seus benefícios. Além disso, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensiosos deuses não passam de ilusão inventada, criada, fabricada pelo próprio homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência no coração do homem, tornando-o ignorante quanto a eles próprios, de maneira que eles não conseguem discernir que mesmo eles fabricando esses deuses, eles reverenciam aos deuses feitos por mãos humanas.
Vale destacar que os ídolos definitivamente não precisam ser físicos, pois podem estar camuflados no coração do homem a fim de controlarem as decisões de toda a vida de uma pessoa. No tocante a isso, Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 24, eu quero ler com você. Mateus capítulo de número 6, versículo 24, ele nos alertou dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Temos um grande equívoco ao pensarmos, ao acharmos que a idolatria ela só existe quando se reverencia uma imagem de escultura, mas de forma bem clara, tudo aquilo que substitui o lugar de Deus, a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso na nossa vida, torna-se um ídolo. Tenhamos cuidado, reverência e adoração somente ao único e verdadeiro Deus. Elias tinha certeza de que Deus era com ele. Por isso que ele vai desafiar os 450 profetas de Baal, juntamente com os 400 profetas de Azera ou Azerá. Por essa razão, ele vai desafiar a todos os profetas, dizendo que o Deus que não respondesse com fogo, o Deus que respondesse, melhor dizendo, com fogo, esse deveria ser adorado, pois verdadeiramente era o verdadeiro Deus. Com isso nós aprendemos que os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testar sua lealdade e o seu grande e incondicional amor. Tais pessoas são tão íntimas dele que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para fazer aquilo que simplesmente agrada ao Senhor que o chamou. Portanto, não foi a vontade de Elias apenas lançar o desafio, mas foi, por certo, também vontade do próprio Deus para mais uma vez mostrar a todo o povo de Israel que ele era, sempre foi e sem sombra de dúvidas sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveriam servir e adorar com muita veemência, com muita reverência e com todo o coração. Sintetizando este tópico, nós afirmamos que, assim como Elias confrontou os profetas de Baal diante da idolatria, os servos do Senhor devem estar dispostos a confrontar todo tipo de pecado. Ao desafiar os profetas, Elias lhes diz: vocês podem oferecer o sacrifício, vocês podem rogar a Baal para que ele responda às vossas orações. Só que Elias, ele vai também preparar-se, porque ele tinha uma certeza: Deus responderia a sua oração com fogo. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. E que preparativos são estes? 1 Reis, capítulo 18, versículo 23, está escrito assim: deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços,
e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei o fogo. Observemos, no versículo seguinte ele diz: então invocai o nome do vosso Deus. A convicção de Elias, a fé no seu Deus era tão grande que ele já tinha dito: preparem, ofereçam, invoquem, enquanto vocês fazem, eu também já vou preparando o meu altar, porque havia uma convicção: o Deus de vocês não responderá, mas o meu, por certo, responderá com fogo. E a primeira coisa que ele faz depois de decidido como será o desafio é, primeiro, reparar o altar do Senhor que estava quebrado. E este altar quebrado era simplesmente consequência da idolatria no meio do povo de Israel. O povo não queria saber de reparar altar, de sacrificar a Deus, por isso que o altar está nesta situação. Mas Elias sabe: eu quero ver Deus agir, eu quero ver fogo descer, e a primeira atitude que eu vou tomar é reparar, consertar, ajustar o altar, para que depois o fogo desça. A seguir, ele juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Unidade, integração, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramassem 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Elias, para complicar mais ainda manda colocar água, e como fogo queimaria o holocausto, como fogo queimaria a lenha se tudo estava encharcado de água. Elias conhecia muito bem o seu Deus. Ele tinha plena confiança no Senhor e vai realizar uma curta, uma pequena, porém poderosa oração. E esta oração dele, simples, curta, contrasta com as súplicas e as manifestações dos profetas de Baal. Se não vejamos, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 36 e 37, está escrito assim: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, conforme, segundo, de acordo com a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Elias faz esta oração que contrasta, repito, com a oração dos profetas de Baal, para mostrar que para Deus responder a oração de um servo seu, não são necessárias cerimônias especiais, ou sacrifícios ou mutilações. Basta tão somente o exercício da verdadeira fé no verdadeiro Deus. Foi isso que ele fez. Nutrido de uma verdadeira fé, ele se dirige ao verdadeiro Deus. Com isso, ressaltamos que Elias declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaque,
o mesmo Deus de Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e cumprir a vontade dele, o Senhor responderia a sua oração com fogo. Glória a Deus. Nessa oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido, de ter levantado aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo. Percebamos na oração do profeta qual é o propósito de tudo aquilo. Ele vai dizer: para quê? Isso é propósito, isso é finalidade, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Glória ao Senhor para sempre. O verdadeiro profeta, ele não age para buscar reconhecimento, ele não age para se tornar famoso, não. O verdadeiro profeta, o que ele quer fazer é tornar Deus conhecido, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Capítulo 18, versículo 37 do primeiro livro dos Reis. Quando ele profere tais palavras, quando ele se dirige a Deus em oração para que Deus se manifestasse, fazendo-se conhecido por todo aquele povo, Elias, ele vai desfrutar, experimentar da grande, infinita misericórdia de Deus. Na oração do profeta, está claro que o desejo de Deus era que o seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó e ainda lambeu toda a água, fez com que toda a água evaporasse. Mostra-nos de forma muito clara, não apenas de que Ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas também de que Ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Convenhamos, Deus não precisa provar nada para ninguém. Se eu crer, Ele é Deus. Se eu não crer, Ele continua sendo Deus. Se os ateus crerem, Ele é Deus. Se os ateus não crerem, Ele continua sendo Deus. Ele não precisa fazer nada para provar ou comprovar a sua existência. O que Ele faz é simplesmente por misericórdia. Ele quer trazer o povo de volta para os seus braços. Ele quer trazer o povo de volta à sua comunhão. Isso, repito, é a manifestação da grande misericórdia de Deus. E o profeta Jeremias vai usar no plural, dizendo que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. A reação do povo quando observa aquele desafio respondido com fogo, certamente não poderia ser diferente. Todos, de forma unânime, reconheceram e declararam que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 39. Por isso, a seca, que já durava 3 anos e meio, chegou ao final. A seca que assolava toda a nação era a consequência do próprio pecado do povo, liderado por reis corruptos, em especial por Acabe, homem que vivia distante de Deus, juntamente com sua esposa, mergulhados na idolatria, e Deus
cessa a chuva, para a chuva. Deus vai mostrar que quem mandava prosperidade e chuva para Israel não era Baal, era ele. Por isso ele vai usar o profeta e vai dizer: segundo a minha palavra não vai chover. Glória a Deus. Elias vai dizer: segundo a minha palavra. Elias vai dizer: quem manda aqui não é Baal, quem manda aqui é Deus. E eu, como profeta dele, sou o representante legal de Deus. Não vai chover. Pode perguntar, pode consultar, pode pedir a Baal. Ele não vai mandar chuva, porque hoje eu estou dizendo: não cai chuva em Israel. Elias, como profeta, era representante legal, legítimo de Deus. Quando o povo observa aquilo, o povo se arrepende, o povo se volta para Deus. Ai, Deus, de novo, manifesta a sua misericórdia. Fazendo o quê? Derramando chuva sem medida, para que houvesse verdadeira prosperidade, para que houvesse verdadeira abundância proveniente dos céus, da parte de Deus. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e o Senhor mandou abundante chuva. Olha a expressão: abundante chuva. As bênçãos de Deus sobre a vida do seu povo que lhe obedece. As bênçãos são abundantes. Quer ser abençoado? Quer crescer? Quer prosperar? Seja obediente. Observe a palavra de Deus, siga os preceitos e conselhos dele, e ele te fará prosperar em tudo. Ao invés de se preocupar em pedir bênçãos, se preocupe em obedecer, porque quem obedece, a bênção de Deus lhe acompanha. Sobre isso é só ler Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao versículo de número 15. Se me obedecerdes de forma simples, Deus está dizendo: eu vos abençoarei abundantemente. E assim nós sintetizamos este tópico afirmando que quando exercitamos a nossa fé e confiança no Senhor, Ele responde nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. E agora chegamos ao terceiro e último tópico desta lição: Elias em Horebe. Elias em Horebe. Elias chegou à exaustão, irmãos. Elias é uma demonstração prática de que é homem de Deus, mas não deixa de ser homem. Homem de Deus não é super-homem. Até mesmo na ideia do super-homem ele tem fraqueza, fragilidade. Homens de Deus não são super-homens. O Deus dos homens é que é infalível, que é imutável, que é o Todo-Poderoso. Mas nós somos fracos, falhos, pecadores. Elias, depois de desafiar os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, depois de se levantar contra a maior autoridade de Israel, o rei Acabe, agora ele se vê diante dos feitos e da exaustão. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho do arrependimento, voltando-se para Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 5. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer, inclusive de depressão e desânimo na sua jornada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Isso significa que
aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo. Fez descer fogo do céu no altar molhado. Fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor. Eliminou cerca de 850 profetas entre os profetas de Baal e Azera ou Azerá, que recebiam apoio do rei. Eram 850 além da nação, contra apenas o profeta Elias. Fez chover. Após grande período de seca, correu mais depressa que a própria carruagem do rei Acabe e foi sustentado, cuidado por um anjo enviado da parte de Deus. Mas, queridos, quem é usado por Deus também sofre consequências, represálias por ser usado por Deus. Depois de tantos feitos extraordinários, depois de obras tão grandiosas, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado, permitam-me dizer, pelo sistema. Vou repetir, depois de grandes obras realizadas por Elias, usado poderosamente por Deus, ele foi perseguido terrivelmente e ameaçado pelo sistema na pessoa de Jezabel, a perversa, profana, imoral e idólatra rainha de Israel. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, melhor dizendo, olha que interessante, ele foge para não morrer, mas quando está escondido, ele desejou a própria morte. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número 4. Mas aqui nós aprendemos de novo a mesma lição. Elias era homem de Deus, mas não deixou de ser homem. Ele pede a morte, ele está sofrendo emocionalmente. Aí alguns teóricos vão dizer que Elias estava em depressão. Ele está desejoso de morrer, mas Deus, que é aquele que chama, capacita, usa, é o mesmo que cuida. Deus vai cuidar de Elias, mostrar que ele não está só. Por isso, quando Elias pede a morte, evidenciando fraqueza, a Bíblia vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago capítulo 5, versículo de número 17. Quando eu leio este versículo, a minha alma se regozija, não é na fraqueza de Elias, mas é por causa da grandeza de Deus. Olha que coisa maravilhosa, eu vou repetir. Quando eu leio que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, Elias era tão fraco como todos os homens nos dias de hoje, mas eu me alegro não é por causa das fraquezas de Elias, mas é saber que Deus é tão grande que usa homens frágeis, fracos, pequenos, para mostrar, como disse o apóstolo Paulo, que a excelência do poder é tão somente dele. Ele nos usa por misericórdia. Ele manifesta a sua graça na nossa vida por misericórdia. Então descanse seu coração. Deus usa homens pequenos, falhos, para mostrar que Ele é Deus. É Ele quem manda. É Ele quem levanta. É Ele quem usa.
Deus interveio de forma miraculosa na vida do profeta Elias, enviando até ele um anjo com pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 5 e 7. Eu quero ler esse texto com vocês. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 5 e 7. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te, Elias, e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Deus cuida, irmãos. Elias pede a morte, a angústia é tão grande, ele vai dormir, e o anjo diz: Elias, aqui não é lugar de descanso não, Elias. Deus não te levantou como profeta para você viver aqui não, Elias. Ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muita obra a ser feita, ainda tem alguém que você deve ungir, Elias, ainda tem muita coisa para fazer. Levanta-te, tu estás com fome? Não te preocupes, porque aqui já tem pão, e pão quentinho, Elias. Levanta-te e come. Com isso, depreendemos que a comunhão e a palavra estavam sempre à disposição do profeta. Deus está sempre cuidando dele e sempre ao lado dele. Lições preciosas para nós. Mas ele tem a presença e também tem pão. A partir de então, Elias levantou-se e deixou-se levar pelo mover de Deus, através do vento, do terremoto, do fogo, mas principalmente da voz mansa e delicada do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero, e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. E que sentidos foram estes? Primeiro, ungir Azael como rei da Síria. Depois, Jeú como rei de Israel. E também ungir Eliseu para lhe suceder como profeta. Glória ao nome do Senhor para sempre. Deus iria tomar Elias para si, mas não deixaria o povo sem uma voz profética. Então ele diz: levanta-te, Elias, porque tu ainda irás ungir a Azael, a Jeú e a Eliseu para ser profeta no seu lugar. Poderíamos extrair lições aqui profundas, irmãos. Elias vai ungir alguém para tomar o seu lugar, mas isso não o impede de ungir a quem Deus manda, porque Elias sabia: o que Deus lhe entregou, ninguém lhe roubaria, ninguém tomaria das suas mãos. Ele exerceu o seu ministério e Eliseu teria o seu também dado por Deus. Não tenha inveja de ninguém, o que Deus te deu é teu. Por isso, abençoe a quem Deus tem levantado para usar como profeta nesta geração. E assim, sintetizamos este tópico afirmando que Deus compreende nossos momentos de desânimo e fadiga, pois eles fazem parte da nossa humanidade. Finalizando esta lição, afirmamos também que a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente busca servir ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria,
E por toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. E assim, nós finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro. Lição de número 5, o reinado de Acasias. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.